Em 2020, Idolmaster, um dos maiores jogos de idols, iria lançar uma das músicas que mudaria para sempre o mundo de todos os otakus da internet. Com a febre que foi a estreia explosiva da personagem Ryamo Yumemi, sua música de estreia iria não só solidificar seu sucesso, como também fazer uma crítica à indústria de idols no geral, parodiando ao mesmo tempo não só o próprio jogo, como também as pessoas que o jogam. Senhoras e senhores, hoje iremos falar de como Ryamo Yumemi criou o hino dos otakus, uma das melhores músicas de Idolmaster, Otahen. Nesse vídeo estarei fazendo uma análise das letras da música Otahen Anthem, de Ryamo Yumemi. Porém, existem várias questões que precisam ser respondidas antes para melhor compreensão, como o que é Idolmaster, quem é Ryamo Yumemi e de onde veio essa música Otahen. Primeiramente, deixe seu like e se inscreva no canal, pois o que vai ser dito aqui você não vai encontrar em lugar nenhum. Tendo feito isso, vamos começar? Primeiro, vamos fazer uma introdução básica sobre o que é Idolmaster, para alguém que nunca tocou nessa franquia na vida. Idolmaster é uma franquia de jogos japonesa focada em gerenciamento de idols, lançada em 2005 pela Bandai inicialmente para arcades. Logo depois, seus jogos foram espalhados para consoles, e hoje em dia, como jogos mobile, estilo gacha. Sendo um dos mais famosos do gênero idol musical, o jogo consiste em você sendo um produtor gerenciando a carreira de idols dentro de uma pequena agência, que pode mudar de jogo para jogo, contendo elementos de visual novels, RPGs, jogos de ritmo e um modo história desenvolvendo sua relação com as idols como produtor. E por mais que você nunca tenha tocado nessa franquia na vida, com certeza já teve contato com algum meme ou personagem delas sem nem mesmo perceber. O jogo que nos interessa para esse vídeo é um dos mais populares, chamado Idolmaster Cinderella Girls Starlight Stage, lançado como um jogo de ritmo gacha para celular. Na trama, somos o produtor de uma das agências mais famosas de idols do Japão, a 346 Productions, com diversos tipos de idols para agradar os mais diversos tipos de jogadores. É impossível você não achar nesse jogo uma garota que você goste, dado a tamanha variedade de personagens que tem. Cada garota trabalha um tema específico, contendo uma história e personalidade própria, podendo interagir com várias outras idols também no modo história. Muito bem, agora que sabemos o que é Idolmaster, quem é Ryamo Yumemi? Lançado em meados de 2019 a 2020, Ryamo foi uma das personagens novas adicionada ao jogo junto com várias outras também. Esse jogo de Idolmaster tem um sistema bem peculiar para a adição de novos personagens. Personagens novos são lançados, mas só ganham vozes ou músicas dependendo da sua popularidade entre fãs. Acontece que a estreia de Ryamo foi tão explosiva entre os jogadores por conta de seu design e jeito de ser que explodiu a bolha, tendo fanarts, memes e muito mais. O jogo tem um sistema de ranking geral, para ver quais personagens o público está gostando ultimamente, e caso uma que não tenha voz ganhe bons resultados, ela logo ganhará uma voz e uma música. Ryamo Yumemi, na sua estreia, conseguiu ficar no top 3 da votação, e não demorou muito para anunciarem quem daria a voz a ela. Sena Hoshiki foi a responsável por dar vida a essa personagem. Mas o que de fato é Ryamo Yumemi e o que faz ela ser tão popular entre os otakus? Podemos definir as influências de Ryamo em dois núcleos, otaku e menhira. E quando eu falo a palavra otaku, não estou me referindo a pessoas que assistem animes, e sim o termo original japonês, pessoas nerds de alguma coisa, quase visto como uma forma pejorativa de tratar alguém. Existem vários tipos como otakus de trem, que são problemáticos no Japão, otakus de ônibus, MMORPG, e o caso da Ryamo, otaku de idols. Agora, seu segundo núcleo, menhira, é um pouco mais difícil de explicar. Eu vou estar deixando um link na descrição com informações mais detalhadas sobre o que é menhira para quem tiver com curiosidade de saber mais sobre, mas resumidamente, menhira é uma subcultura japonesa originária do 2chan. Menhira nada mais é que o encurtamento de Mental Healther, saúde mental. É referência a uma board do 2chan focada em pessoas que falam sobre saúde mental, desabafam e buscam ajuda sobre. Então a galera do 2chan ficou apelidando a galera que acessava essa board de menheiro. Logo, virou menheira. Existem duas definições hoje em dia para menheiras, o true menheira e o wannabe menheira.
A palavra originalmente significa pessoa que busca bem-estar mental. Porém, com o passar do tempo, pessoas problemáticas com problemas sérios de saúde mental e traços de borderline começaram a se apropriar. Pessoas maldosas começaram a usar ao mesmo tempo de maneira pejorativa, indicando para pessoas com problemas mentais ou carentes de atenção, gerando assim essas duas variações, a original e a pejorativa. Menheira também originou a criação de um estilo fashion entre as garotas, tendo como tema principal cores pastel, cabelos coloridos desse tom, blusas oversized, sapatos plataformas gigantes, acessórios remetendo a coisas hospitalares como remédios, seringas e muita maquiagem. Ryamo se encaixa como uma true menheira, no significado real da palavra, já que Ryamo usa roupas do estilo clássico menheira e se encaixa como uma true menheira, já que, se você ver na sua história, ela está sempre tentando buscar a melhor versão de si mesma, tentando sempre evoluir. Por conta disso, Ryamo consegue se tornar facilmente a idol mais poderosa do jogo por saber exatamente o que o seu público gosta, já que ela já esteve no lugar dele. Afinal, ela é uma otaku de idols. Ela é tão fã de idols quanto seus próprios fãs. Ryamo é a idol perfeita. Ela só não sabe disso ainda. Agora que falamos sobre quem é Ryamo Yumemi e todas as influências por trás da criação deste personagem, estamos prontos para falar sobre Otarren, sua música de estreia. Acreditem se quiser, mas Idolmaster tem um modo história, mesmo sendo um jogo gacha, e muitas histórias vêm por meio de personagens novos que o gacha bota. Após conseguir essa nova versão desse personagem e upá-lo, é desbloqueado uma historinha falando o contexto pro tema daquela versão do personagem junto com a sua música. Mas não é necessário jogar, pois temos disponível no YouTube esse capítulo, Enjoy My Life. É um dos capítulos que capta bem quem Ryamo Yumemi é, junto como foi a criação da música Otarren. Quem quiser ler, tá aí legendado no YouTube, só ativar as legendas e assistir. Vou deixar o link aqui na descrição. Vale muito a pena ver, principalmente para vocês conhecerem um pouco melhor quem é Ryamo Yumemi. Mas para estarmos dentro aqui do vídeo, vou explicar as principais partes desse capítulo. Na história, Ryamo recém se torna uma idol e está sentindo ter problemas para se encontrar como personalidade idol, e decide sair com Chitose e algumas idols para tentar descobrir mais respostas sobre si mesma. É um capítulo sobre desenvolvimento de personagem. No final, Ryamo e suas amigas acabam parando em um desses shows de idols undergrounds de rank baixo, que era um dos locais que a Ryamo mais frequentava. Uma idol se atrasa e não aparece, então todo o público, reconhecendo a Ryamo, pede para que ela cante no lugar da idol. E aí temos a revelação final sobre Ryamo, qual ela finalmente se encontra. Eu sei que muitos aqui não gostam de mim, mas eu sou uma otaku, então eu sei o que os otakus gostam. E eu vou mostrar isso no palco. O que os otakus gostam não é de perfeição e delicadeza. Eles só querem ser estúpidos e alegres com aquilo que gostam. Eu tenho autoestima baixa e pouca fé em mim mesma, mas eu sou um otaku. Eu só quero ser idiota e me divertir do meu jeito. E quando estou no palco, eu consigo ser eu mesma. É por isso que eu irei ser uma idol para o meu próprio benefício. E assim se inicia uma das músicas mais insanas de Idolmaster, com uma das coreografias mais bizarras que tem no jogo, letras carregadas de leves críticas exalando não só otakus, como também a própria Ryamo Yumemi e idols no geral. E vamos estar dissertando essa letra agora. O que significa Otarren? Otarren é a modificação da palavra Oshiren. Oshi é a denominação dada àquela sua top idol, a idol que você mais ama, mais dá suporte, mais dá apoio e tudo mais. Ela vai ser a sua Oshi, entende? Então, Oshiren significa aquele que fica trocando sempre de idols. E aí ela faz uma brincadeira botando otaku no lugar de Oshi, fica Otarren. E aí começa o primeiro trecho da música. Kyo wa otaku kun daikotsu omotte kitayo. Otaku no mina wakateru na. Uria ai, uria ai, uria ai, uria ai, pam 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 pam. E esse uria ai é comumente usado em chamadas de show idols e agora esse próximo trecho aqui é interessante. Todas dançando, todas cantando, tirando fotos e abraçando. Boa garota, boa garota. Pedidos estranhos podem trazer encontros escondidos e então graduação. Trabalho de meio período, isso é tão idol. E vamos lá, basicamente esse trecho, ele tá simplesmente falando da vida útil de uma idol.
seja ela indie ou seja ela uma idol gigantesca. É muito comum no Japão termos idols se graduando o tempo todo e muitas dessas graduações vêm pelo motivo de encontros escondidos, ou seja, o termo que ela usa aqui, Tsunagiri Taijo, que se refere a encontros escondidos de uma idol com um otaku em privado, tendo assim relações pessoais nesse caso, e Taijo significa saída, a idol que faz uma graduação por consequência disso, ou seja, que desbanda aí do grupo por consequência desse ato e tudo mais. É meio difícil explicar o conceito de idol para alguém do ocidente, porque idol e cantores são duas coisas diferentes, ok? Uma idol não funciona da mesma forma que um cantor. No Japão, nos anos 80, foi estabelecido um modelo de idol que segue até os dias de hoje, que por mais que as coisas venham mudando um pouquinho, ainda assim ele se perdura muito pela sociedade japonesa. Que é basicamente, idols precisam ser aqueles seres puros. Quando uma garota se torna uma idol, ela faz meio que um pacto com os seus fãs. Os fãs vão dar apoio e suporte para ela, e em troca, ela vai se dedicar de corpo e alma para seus fãs. Ou seja, ela vai se manter pura, ela não vai beber, ela não vai fumar e principalmente ela não vai ficar tendo relações sexuais e nem saindo com outros caras escondido por aí. Ou seja, ela tem que manter aquela imagenzinha pura dela. Tem muitas coisas em trabalho idol em agências obscuras que ferem os direitos humanos, mexe pra caramba com o psicológico de várias garotas jovens, pois ser uma idol é uma porta de entrada fácil pro show business, para as garotas que querem entrar no show business, ou para ser depois cantoras, atrizes, ou o que quer que seja. Tipo, eu recomendo muito vocês pesquisarem mais sobre o assunto de como são as idols no Japão, como é que funciona realmente idols no Japão, pelo tanto de coisa bizarra que tem na indústria idol. E, tipo, quanto mais você pesquisa, mais você vê o quão podre e suja é a indústria idol de verdade na vida real, entende? O Japão tem muito essa questão de pureza. Por mais que existem idols mais alternativos, que bebem, fumam, falam palavrão e tudo mais, ainda tem muito essa imagem de pureza que a sociedade quer tentar manter, entende? Por isso que você vê vários tipos de movimentos que vão contra essa imagem de pureza que o Japão tenta manter e tudo mais. E a Ryamo sabe mais do que ninguém sobre isso, porque ela é uma fã de idols, então ela tá sempre tendo idols que se graduam, fazem graduação. Nessa parte ela tá falando algumas informações sobre si mesma, como as medidas que ela tem, grande, médio e provavelmente médio. Maçãs faz referência aos status dela, onde no lugar do peso dela está escrito um monte de maçãs. Poemas, fazendo referência ao que ela gosta de fazer. Sim, a Ryamo adora escrever poemas no meio da noite, ela é muito conhecida por conta disso. E o AB. É bem comum no Japão definirem a sua personalidade através do seu tipo sanguíneo. Agora, o próximo trecho é bem interessante também. Todos vocês têm que mudar suas favoritas de qualquer jeito. Se você diz que gosta de todas, então você é apenas um poser. Ela tá falando Doze Oshi Hen Mina Sujan. Ou seja, Oshi, como eu falei antes, a sua favorita, a sua top idol, você sempre tem que mudar. Dede, ela fala Dede Nante o Aki. É uma abreviação para Daredemo Daisuki. É um fã que gosta de vários membros do mesmo grupo. E, segundo a Ryamo, uma pessoa que gosta de vários membros do mesmo grupo é apenas um poser. Você só pode ter uma favorita, você não pode ter mais de uma favorita, entendeu? Trechos em seguida, ela só tá se referenciando a si mesma como a sensação do momento, que essa pode ser a única chance da vida dela, e ela tem certeza de que todos ali amam ela. E aí ela completa com essa vida está no modo fácil. Esse tararata é uma referência a Onegai Cinderella Girl, ou seja, a música mais clássica
de Idolmaster, Onegai. Essa música tá em todo lugar, toda idol canta essa música. Se você nunca ouviu Onegai, você precisa ouvir, porque é uma das músicas mais clássicas de Idolmaster. E o que é que vai acontecer logo em seguida? Uma grande paródia a essa música. Onegai Shindekure. Na verdade, a letra original de Onegai fala Onegai Cinderella, ou seja, Onegai Cinderela, por favor Cinderela. Só que a fonética, sim, do Cinderella tem o mesmo som de Shindekure, tem um som parecido. Então ela faz meio que essa brincadeira de palavras. E aí fica, por favor, apenas me ame ou apenas morra. E aí continua. Esse sonho vai acabar sendo apenas um sonho, pois todas as minhas favoritas são sacrificadas no final e essa é a verdade. Ou seja, esse sonho pode acabar virando um sonho, pois como ela viu com todos os outros exemplos de idols que ela gosta, que elas nunca vingam e sempre acontece alguma coisa que elas vão ter que se graduar e elas vão ter que desistir do sonho de idols. E ela quer que esse sonho nunca acabe, meio que fazendo uma quebra de quarta parede com nós, os jogadores, para poder apoiar ela. E para ela poder continuar sendo idol, as pessoas, os fãs, a gente precisa continuar apoiando ela, porque ela não quer que esse sonho acabe. Tem trechos dessa música que é uma quebra de quarta parede ao próprio jogo em si, onde ela referencia personagens e coisas que acontecem no jogo, tipo Shihiro-san, que é basicamente a nossa secretária do jogo, Login Campaign, que é basicamente campanha de login, aquele negócio do gato que sempre que você entrar todo dia vai ter uma recompensa nova. Logo em seguida tem uns trechos bem interessantes, que eu vou estar traduzindo aqui pra vocês, que é: por que você não vai e me ama como uma celebridade? Se eu apenas parar de ser uma idol, eles nem se importariam. Aí, choro. Essa pode ser a minha última chance na vida, certo? Certo? Eu quero ver você. Eu espero que você gradualmente fique bem em estar vivo. Eu acho que eu consigo fazer isso. Bem, eu acho que eu consigo. Ou seja, esse trecho todinho, o mais puro suco de menheira possível. Ela sendo aquela garota mais menheira, mais problema de autoestima possível. Eu quero que você me ame incondicionalmente. Eu quero que você faça tudo por mim como se eu fosse uma celebridade. Quer descobrir o que é esse estereótipo de personagem menheira? Tá basicamente aqui. É basicamente esse trecho todinho. E aí ela acaba com Jikokeno, que é eu odeio a mim mesmo. Agora, partindo assim pro final da música, tem umas coisas interessantes. Basicamente, ela faz uma referência a si mesma, tipo, falando consigo mesma, só que em terceira pessoa, e respondendo como se fosse a voz do fã falando que ama ela incondicionalmente e vai apoiá-la, pois pra ele ela é como se fosse uma princesa. Que é basicamente falando intrinsecamente o pensamento da Ryamo, ou a idealização que ela quer como a idol. Ela quer ser tratada como uma princesa, como algo único, como algo individual. Aí termina com pet, 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 nada, 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 nada. Que é basicamente sons de onomatopeias pra carinho e tudo mais. E a música termina lá com o clássico ure ai, ure ai, ure ai, ure ai, pam, 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 ataku, 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 ataku. Esse é o fim de uma das músicas mais geniais de Idolmaster. Essa música bombou tanto na época que em poucos meses ela pegou milhões de visualizações. Nem mesmo Idolmaster estava preparado para o sucesso que estava essa música. Porque, primeiro, a personagem já tinha um apelo visual muito forte. Ela se tratava de um estilo que ainda estava nascendo. E se eu perguntar quem é a personagem com mais estilo de menheira, o estilo fashion menheira, eu facilmente posso dizer a Ryamo, porque ela representa o estilo menheira, tanto de personalidade quanto no estilo fashion, e ela bombou pra caramba entre o público, até mesmo quem não conhecia a Idolmaster começou a conhecer por conta dela. Aí veio a voz da personagem, que aumentou e muito a popularidade dela, porque é uma voz carregada de personalidade, emoção,
era uma voz única, um trabalho de voz incrível, e aí popularizou mais ainda. E com a chegada da música, isso tudo só solidificou. Essa música é como se fosse uma liberação do seu lado selvagem dentro do palco. E a Ryamo representa justamente o otaku que joga ou gosta de idols. Ela é basicamente a gente, só que na versão idol, pegando todas as qualidades possíveis. Porque essa música é uma música intrínseca a Ryamo e o Meio. Você não consegue ver ninguém cantando essa música sem ser a própria Ryamo e o Meme. E eu quis compartilhar junto com vocês isso, até porque não vejo muito conteúdo de Idolmaster falando de Idolmaster BR, e eu gostaria que pelo menos essa personagem as pessoas conhecessem mais e a história dessa música fosse um pouco mais divulgada entre as pessoas, sabe? Então é isso, muito obrigado para você que ficou até aqui vendo eu falando sobre essa música e analisando trecho por trecho. Enfim, vocês sabem, já deu pra perceber como eu gosto dessa personagem, como eu gosto dessa música, então é isso aí. Eu espero que vocês vão pesquisar mais sobre a Ryamo, sobre o estilo menheira, vão se informar mais. Agora vão escutar lá o Negai Cinderela e vão escutar a Otarren